Ó, que falar depois de uma goleada vexatória, de um resultado vergonhoso, né? Eu tinha gravado esse vídeo antes da demissão de Carille. Imaginava eu que, pelo fato dele dar a coletiva, ele não seria demitido. Só que, para minha surpresa, o Vitória acabou demitindo o Carille logo depois da coletiva, né? Por volta de meia-noite e 40. Então, o vídeo acabou perdendo completamente o efeito. No vídeo, eu falava que o Vitória, que Carille tinha tomado algumas decisões que acabavam não casando com a realidade, né? Na transmissão eu tinha falado a respeito desse meio de campo com Endel, Ronald e Pepe. Imaginava que Pepe seria um primeiro volante, Ronald e o Endel seriam os meias, e o Vitória teria um meio campo mais leve para suportar a pressão do Flamengo, pelo menos tentar pressionar um pouquinho mais à frente. É, mas que era uma decisão obviamente arriscada. E além disso também a manutenção de Lucas Braga, né? A opção melhor seria por Edu. É mais lógico entrar com Edu. No final das contas, ele manteve Lucas Braga durante praticamente 90 minutos. Praticamente não, durante 90 minutos. E demorou demais para poder mudar. Agora poderia ter mudado o time depois do 3-0. Vitória foi sufocado pelo Flamengo durante o jogo todo. Ele demorou muito para tomar atitudes para resolver os problemas do Vitória. Parece muito com a diretoria de futebol do Vitória. Vitória demora muito para contratar, não consegue fechar o elenco. Gustavo Vieira até agora não justificou a que veio. A grande realidade é essa. E o Vitória tem o elenco hoje incompleto. É, Hoje, o resultado de 8-0, obviamente que é um resultado fora do comum, mas foi um resultado que acabou refletindo aquilo que o Vitória já vinha é, caminhando nos últimos jogos. Vitória foi o time que abriu 2-0 diante do Juventude e tomou um empate. Abriu 2-0 diante do Palmeiras e tomou um empate. Abriu 2-1 diante do Sport e tomou um empate. Só não foi goleado pro São Paulo porque o São Paulo segurou o ritmo. Vitória praticamente não finalizou no gol. Outro Internacional foi 1-0. Vitória até teve algumas oportunidades, mas o Internacional foi muito mais consistente. Botafogo e Vitória conseguiu o empate, mas poderia ter saído do Engenhão com a derrota. Contra o Bragantino, o próprio Carilli admitiu que não sabe por que o Bragantino não conseguiu fazer um gol. Então, assim, já havia um tempo que se em algum momento essa bomba ia estourar, né? Estourou justamente da pior forma possível. Antes do jogo, a gente se perguntava qual é o que se falava, pô, os torcedores comentavam na live que o Vitória ou faria um resultado muito surpreendente de forma positiva ou muito surpreendente de forma negativa. Acho que superou todas as expectativas esse resultado. Além disso, um outro ponto é a coletiva do Fábio Mota logo após o jogo. Durante a transmissão, quando o Vitória estava tomando 0-0, eu comentei com o PH dizendo que é, eu não admitia que o Vitória, que alguém chegasse com o discurso de que o 6-0 da Série B e da Série C tornasse o resultado de 8-0 contra o Flamengo de forma a normalizar isso e que trouxesse à lembrança as goleadas da Série B e da Série C. Por incrível que pareça, o primeiro discurso de Fábio Mota já foi isso. É claro que foi um discurso muito mais alentador, né? Muito mais de sentido de trazer uma palavra de esperança. Mas o que a torcida queria realmente de fato naquele momento, ele acabou fazendo horas depois, que foi justamente a demissão de Carille. Esse resultado de hoje mostra justamente toda a fragilidade do planejamento do Vitória durante todo o ano. Esse resultado não foi construído agora, foi construído durante 90 minutos. Não foi um erro de percurso. Não. O resultado de um time que demorou para contratar lateral esquerdo, resultado de um time que demorou para contratar centroavante, que demorou para encontrar meia, não tem volante, jogou sem lateral direito, tem 3 rodadas jogando sem lateral direito. Embora tivesse sido por conta de lesão e um azar do destino de perder Cáceres e Claudinho na mesma época,
Mas não é de hoje que o Vitória tem dificuldades em termos de planejamento. O Vitória hoje não tem ponta esquerda. Precisou colocar Cantalapiedra lá pelo lado esquerdo, porque não tinha um ponta para poder jogar por lá. E assim vai, né? Vários equívocos de planejamento que o Vitória cometeu durante todo esse ano. Lembrando que foi o ano que o Vitória mais gastou na sua história. Foi o ano que o Vitória mais investiu de salário, de compra de atleta, que o Vitória voltou a participar de campeonato sul-americano. No entanto, talvez estemos diante dos últimos 4 anos, o pior elenco da história do clube. Isso é muito grave, né? É muito grave porque tem uma semana. E o discurso não pode ser somente de dizer que o Vitória vai vencer, que o Vitória vai sair da zona, que só está na zona por conta da quantidade de vitórias, porque é um discurso muito cômodo, né? De uma situação que não permite estar cômodo. O Vitória precisa de mais atitudes. O Vitória precisa que peças que não estão dando resultado e nitidamente não dão resultado, Lucas Braga, Neres, Ricardo Hiller, William Oliveira, dá para citar os nomes, respeitando o atleta, obviamente, mas são jogadores que já mostraram durante todo o ano que não são peças que vão dar resultado para o Vitória. O Vitória precisa reforçar, precisa qualificar esse elenco. E não dá mais para trazer qualquer um. O Vitória agora tem que ir para o mercado e acertar. O pior é que a gente sempre fala isso e quase nunca consegue, né? Mas o resultado de hoje, ou de resultado de ontem, acabou sendo um resultado vexatório, né? Resultado assim absurdo. Resultado de um time que eu já tinha classificado lá atrás e continuo classificando, de um time cabaço do Vitória. Porque é um time que não consegue competir, minimamente competir. Tô dizendo nem de ganhar, tô dizendo de competir, de ter brilho, vergonha na cara, de disputar bola. Vitória não achou o Flamengo em momento algum do jogo. Em momento algum do jogo. Vitória conseguiu encontrar o Flamengo. O Flamengo literalmente parou de jogar. Depois que fez o oitavo gol, o Bruno Henrique, por volta de 15 minutos, 20 minutos do segundo tempo, o Flamengo diminuiu a bola, diminuiu a posse. Tocou a bola de um lado pro outro, sem precisar acelerar, sem precisar correr, somente mantendo a bola, porque estava diante de um adversário batido e combalido. Triste, né? São 126 anos de história e a gente passando essa vergonha imensa que vai demorar muito tempo para ser apagado. E assim, para quem se apega à história, ao passo que é uma gestão que construiu muita coisa, mas é uma gestão que vai ficar com essa marca, que vai levar essa marca durante muito tempo. Essa goleada de hoje foi a maior goleada da história da era dos pontos corridos. Essa goleada de hoje foi a maior goleada dos últimos 40 anos. A última grande goleada foi em 84, com a diferença de 8 gols. Então temos aí uma diferença de 40 anos que um time não levava 8 gols na Série A. E o Vitória conseguiu esse feito. Então, assim, é um resultado pra gente lamentar, pra nós torcedores, e aí eu sinto muito pelo torcedor, de respirar fundo, e realmente cobrar a atitude da diretoria de dar resultado, né? De buscar resultado. Vamos aguardar quem será o escolhido aí na vaga de Carille. É a última bala de prata. É o último momento de acertar. Não tem mais margem para se negociar uma outra experiência, um outro nome que não venha contribuir. Vitória precisa acertar nesse nome. Quem vai ser? Para mim, pouco importa. Vitória precisa acertar. Nesse momento, Vitória precisa acertar, ter convicção nas coisas que vai ser feito e seguir um caminho e realmente acertar. O problema é que esse profissional vai ter uma semana de janela e talvez não consiga mexer no elenco. Mas, enfim, é a conta que se paga por apostar o tempo todo na sorte e no acaso. Peço o seu like, peço a sua inscrição no canal. Sei que a situação é difícil, mas estamos aqui para tudo e para todos. Aqueles que acham que por acaso a gente tem culpa de alguma coisa, comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. E também quero saber a sua opinião de quem segue o Arena já há muito tempo. Fechou? Tamo junto, até a próxima. Já fui.